não existe esse contato, né, físico, a gente está notando, percebendo, sentindo a importância de estarmos juntas. E quando nós voltarmos a estar juntas fisicamente, nas nossas congregações, nos nossos encontros, a gente vai valorizar muito mais. A gente vai se empenhar muito mais para estar juntas. A gente vai economizar, a gente vai abrir mão de uma série de coisas. Porque nós vamos querer tanto nos ver, nos abraçar e estar juntas, que nós vamos pagar um preço para isso. Então, Deus está tirando muito proveito para nós de tudo isso. Na sua sabedoria, que é incompreensível para nós, que somos tão limitadas, né? Ele está tirando muito proveito para nós. Todas as coisas, nessa fase em que nós estamos vivendo, podem ter certeza absoluta. Primeiro, porque está escrito. Segundo, porque nós temos experimentado. Todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. A palavra de Deus, ela é concreta, ela não é abstrata. A palavra de Deus, ela é real, ela é viva e eficaz. E tem produzido, né, vida em nós, eficácia em nós. Tem sido eficaz nas nossas vidas, tem sido poderosa nas nossas vidas. Eu louvo a Deus por isso. E eu estava orando, né, sobre esse tempo, e eu acredito que vocês também oraram. E me veio ao coração, né, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Eu não vou falar todos os versículos do 10 ao 31, mas eu queria usar principalmente o primeiro versículo e conversar um pouco sobre as virtudes de uma mulher. Quais são as virtudes? Porque aqui o salmista não, Salomão, desculpem aqui, eu lembrei do pai e não lembrei do filho. Salomão, usado por Deus, inspirado por Deus, ele faz uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? E nós somos a resposta para essa pergunta. Eu creio que se Salomão estivesse entre nós hoje, talvez ele nem fizesse mais essa pergunta. Mulher virtuosa, quem achará? Ele ia falar, olha, eu achei. Só que tem muitas outras ainda, né, que convém a nós trazer para o nosso meio. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês o que é virtude. O que faz de nós mulheres virtuosas? E aqui, quando ele fala quem a achará, ele está dizendo, a gente procura e a gente acha. A gente acha, a gente encontra, porque a gente olha, a gente acompanha, a gente observa, a gente fica atento a tudo que essa mulher faz e chega a essa conclusão. Essa mulher é virtuosa, eu achei. E virtude fala de qualidades, né? Fala de coisas boas, de capacidade para fazer o que é bom, fazer o que é certo e abençoar. A mulher virtuosa, ela não tem toda a virtude vinda da parte de Deus para ela só a seu benefício, só para que ela seja beneficiada, só que para ela tenha uma vida mais tranquila, para que ela olhe para ela mesma e fale, amém, Senhor, eu sou virtuosa. Mas é para que todos aqueles que olharem para ela vejam nela uma mulher virtuosa, por causa das suas qualidades, por causa da sua vida espiritual, por causa do seu amor a Deus e tantas outras coisas que nós vamos mencionar aqui, tá bom?
Eu queria falar com vocês algo que vocês já ouviram muitas vezes, inclusive da minha parte. Eu já falei muitas vezes com vocês sobre isso, mas é como de não vou cansar de repetir. A principal virtude de uma mulher, você pode olhar para uma mulher e ver uma série de coisas boas nela, mas se você não encontrar essa principal virtude, ela não chegou aonde Deus quer. A principal virtude de uma mulher é amor a Deus. É amor a Deus. E olha, não é aquele amor assim, platônico, né? Aquele amor silencioso, aquele amor contemplativo, mas é aquele amor ardente, aquela paixão que nos leva à morte, se for preciso, por amor ao nosso amado. Então, em Deuteronômio, eu vou ler os textos, vocês podem anotar as referências, e eu vou ler os textos para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, ele diz assim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E esse texto se repete em outros livros da Bíblia também. Ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E lá em Mateus fala de todo o teu entendimento. Esse versículo, ele é muito forte e a gente precisa analisar, assim, os detalhes, respeitando as vírgulas, o ponto. Ele diz assim, amarás, pois. Esse pois aí, ele está dizendo, olha, você quer ser abençoado? Você quer prosperar? Você quer desfrutar da minha presença, das minhas bênçãos? Você quer ser bem-sucedido em tudo que você... Amarás, pois. Então, ame a Deus. Ame a Deus. Você quer ser uma boa esposa? Você quer ser uma boa mãe? Você quer ser uma boa dona de casa? Você quer ser uma pessoa que abençoa os que te cercam? Você quer ser uma pessoa estimada, valorizada? Ele diz, amarás, pois. Ame, pois. Então, ame o Senhor teu Deus. A tendência nossa, logo que lê o versículo, ou ouve o versículo, é achar, não, eu amo a Deus. Mas nós precisamos, aqui um conselho de mãe para filha, nós precisamos sempre checar o nosso amor por Deus. Nós temos que fazer uma autoanálise, nós temos que pedir para Deus que revele para a gente se realmente nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. A alma fala de sentimento, de emoções. Você ainda fica emocionada quando você ora? Você ainda fica emocionada quando você ouve a voz de Deus? Então você ama a Deus com todas as suas emoções. Você ama a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força. É aquele amor que resiste às provações, que resiste às afrontas, que resiste às decepções, que resiste às traições. Hoje de manhã eu estava orando e eu estava pensando, né? Jesus foi traído. Jesus foi traído de uma maneira violenta, terrível, terrível, como Jesus foi traído por alguém que ele amou, por alguém de quem ele cuidou, por alguém para quem ele falou da salvação, que ele discipulou, que colocou entre os seus discípulos, teve o privilégio de estar entre os seus discípulos. Jesus foi traído. Quando você ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Entendimento, para mim, fala um amor inteligente. Não é, eu amo a Deus. Porque minha avó amava. Nossa, minha avó amava a Deus.
Minha mãe era apaixonada por Jesus. E você, eu amo a Deus também. Amém, aleluia. Que a avó, a mãe, todo mundo amava a Deus. Mas você precisa ser apaixonada por Deus. A pessoa apaixonada por Deus, ela resiste às provações. Ela resiste às lutas. Jesus, o maior prazer de Jesus estava em fazer a vontade de Deus. Tanto é que ele diz, num dos seus versículos, que eu não lembro o endereço do versículo, diz assim: meu Pai nunca me deixa só, porque eu só faço o que lhe agrada. Isso é amor. O amor nos leva a agradar a pessoa amada. E nunca trair, ferir, magoar ou discriminar. Mas o amor a Deus nos leva a amar o nosso irmão como Deus quer que nós amemos. E a perdoar. Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque eu quero ser perdoada. Né? Eu quero e eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Então, eu não vou pensar 2 vezes para perdoar qualquer pessoa, por pior que tenha cometido alguma coisa contra mim. Porque eu preciso do perdão de Deus. Isso que eu falo é algo inteligente. É algo inteligente. A pessoa que não perdoa, ela está sendo nécia, ela está sendo tola, porque ela está rejeitando o perdão de Deus. Então, a mulher virtuosa, ela é apaixonada por Jesus. Ela é apaixonada por Jesus. Ela ama Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Então, essa é a primeira virtude. E sobre essa virtude, as outras virtudes vão sendo construídas, edificadas, aperfeiçoadas, trabalhadas pelo Espírito Santo. Eu coloquei aqui como uma segunda virtude a mulher como auxiliadora. Gente, Deus podia ter colocado tanta coisa aqui, em vez de auxiliadora, né? Ele podia ter, assim, bonita, fina, culta. Tudo isso tem seu valor. Mas ele fala auxiliadora. Auxiliadora é aquela que auxilia, que ajuda, que está junto nas horas difíceis para ajudar no que for preciso. Está junto nas horas fáceis para apoiar, para incentivar, para estimular. Então, eu fico pensando, por que idônea? Então, a mulher pode ajudar, mas de uma maneira tola. Pensa que ajuda, mas não ajuda. Aqui ele fala auxiliadora idônea. Idoneidade fala da capacidade, da capacitação de fazer aquilo que está sendo pedido que seja feito. Deus pede alguma coisa de mim. Junto com o que ele pede, ele me capacita. No caso aqui, ele fala de auxiliadora para o marido, para o homem. O homem precisa. O homem precisa. Mesmo sendo cabeça da família, mesmo sendo um homem de Deus, eu acho que principalmente sendo um homem de Deus, ele precisa de uma auxiliadora. Mas uma auxiliadora que tenha em si todas as virtudes, toda a capacidade, toda a habilidade para ajudá-lo a fazer aquilo que Deus estava colocando nas mãos dele para fazer. Então, essa é a virtude. Provérbios 31, versículo 11 e 12 diz assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É maravilhoso esse texto, né? E, ao mesmo tempo, é um texto comprometedor e desafiador.
o coração do seu marido confia nela. A mulher virtuosa, a auxiliadora idônea, tem a confiança, a total confiança do seu marido. Eu não estou querendo dizer com isso que ela nunca vai errar. Quem está em pé está sujeito a cair. Então, mas até para lidar com o erro, a mulher precisa da graça e da sabedoria do Senhor. Para não deixar que o erro, né, o acidente, ou até mesmo o pecado, interfira no seu papel como esposa. E como mãe, como dona de casa, que nós vamos ver mais para frente. Ela diz assim, o coração do seu marido confia nela. Então, não é uma confiança só externa, só para que os outros vejam. Ele, de coração, de verdade, ele confia na sua esposa. E não haverá falta de ganho. Gente, nós só vamos trazer lucro. Nós não vamos trazer prejuízo para o nosso marido. Nós vamos trazer lucro. Ele vai ganhar. Ele ganha porque eu sou sua esposa e não perde. Ele ganha. Diz assim, e não haverá falta de ganho. Depois falando para nós, né? Ela lhe faz o bem e não o mal. Nós não podemos fazer o mal para os nossos maridos. Ainda que de maneira camuflada, ainda de maneira escondida, nós não podemos. A mulher virtuosa, ela faz o bem e não o mal. E olha a ênfase, né, da frase, da última frase aqui do versículo. Todos os dias da sua vida. Desculpa que a liberdade está no período menstrual, faça o bem para o seu marido. Você está com dor de cabeça, está cansada, faça o bem para o seu marido. Você está feliz, você está contente, contagie o seu marido com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua realização. Faça o bem para ele. E olha, não é só no sábado, no feriado, não é só naquele dia que na noite anterior vocês tiveram um relacionamento íntimo. Mas aqui ele diz assim, todos os dias da sua vida. Desde o dia que você casa até o dia que você ou ele morrer. Você precisa fazer o bem e não o mal. Uma outra virtude de uma mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, ela é uma boa mãe. É uma boa mãe. Eu acho que falar de amor por filho, pelos filhos, é alguma coisa meio redundante, né? Porque eu dificilmente converso com alguma mulher que não ame o filho. Às vezes o filho está dando uma série de trabalhos, está numa fase muito difícil, mas se você for conversar com ela e perguntar do amor dela pelo filho, ela é apaixonada pelo filho. Tanto é que Jesus fala, olha, tua mãe pode te abandonar, mas eu nunca vou te abandonar. Ele não fala, teu pai pode te abandonar. Ele falou assim, o mais absurdo que possa acontecer é uma mãe abandonar um filho, mas eu não vou te abandonar. Quer dizer, ainda pode existir mãe que abandone filho, mas Deus nunca vai nos abandonar. E aqui, o amor da mãe é algo muito... É muito claro na palavra. Né? É muito claro. A gente vê exemplo de mulheres, e muitas mulheres. Eu não sei se vocês já pararam para estudar a vida de Maria. Eu já parei. Que mulher, como ela amou Jesus. Como ela amou Jesus. Ela ficou com ele até na hora da morte. Ela não saiu dos pés dele. Então, a boa mãe, ela ama o filho. Em 2 Timóteo 1,5, eu peguei um texto aqui que fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Isso, Paulo,
falando a Timóteo. Ele falava que lembrava de Timóteo, lembrava da fé que Timóteo tinha, uma fé verdadeira, não era uma fé de fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Olha a influência, olha a responsabilidade, nós, mães, em relação aos nossos filhos. Eu penso, por que Deus não fala do homem? Por que Deus não falou do homem? Deus fala da mulher. Ele diz assim, a mesma fé que eu vejo em você, Timóteo, que não é uma fé fingida, é uma fé autêntica, provada, verdadeira, a mesma que eu vi na tua avó. A avó ensinou para a mãe ensinou para o filho. O acesso que nós temos aos filhos é muito grande. E Deus tem nos dado graça para sermos mães, como Loide foi, como Eunice foi, para que os nossos filhos tenham fé, sejam cheios de fé. Amém? Por isso que eu tenho batido nessa tecla com as mães que eu conheço, cujos filhos estão fora da igreja. O pai ora, o pai chora, o pai tem saudades, o pai entra em luta, né? Eu sei porque a gente tem passado por essa situação, não é fácil. Gente, mas mãe sofre. A mãe vai arrumar o quarto, ela vê uma foto. Ela vai fazer alguma coisa na cozinha, ela lembra do que o filho gostava. Ela vai pôr a roupa no varal, ela fala, nossa, não... sabe, tudo. E não é doentio, não é doença, não é fanatismo, não é idolatria. Não deixa o diabo colocar essas coisas no coração de vocês, na mente de vocês. É amor. Amor. Deus pega do amor que ele tem pelos nossos filhos. Ele pega uma gota, com conta-gota, e pinga no nosso coração. E sabe o que acontece conosco? Nós ficamos apaixonadas. Nós ficamos desejosas de ver os nossos filhos amando a Deus, servindo a Deus, buscando ao Senhor. E a gente não se conforma com menos que isso. Amém, minhas queridas? Então, a mulher virtuosa, ela ama o filho, ela educa o filho, ela ensina o filho do caminho que deve andar. E se por desgraça ele sair desse caminho, ela vai ficar na brecha, intercedendo, orando, clamando, crendo de todo o coração que Deus vai trazer o seu filho de volta. Amém, minhas queridas? A mulher virtuosa, ela é uma boa dona de casa. Ela é uma boa dona de casa, não é porque ela gosta de tudo limpinho, claro que isso é ótimo. Ela é uma boa dona de casa porque se ela não for boa dona de casa, ela vai ser cobrada disso. Ela é uma boa dona de casa porque Deus quer isso dela. Deus quer. Deus quer, tanto é que ele deixou escrito na palavra. Ele deixou escrito com letras, com palavras muito, muito claras. Sumiu minha imagem, né? Eu não sei o que aconteceu aqui. Sim, Dani, sumiu. Eu não sei o que aconteceu, não. Mas acho que daqui a pouco... Mas a gente está te ouvindo, A gente está te ouvindo. Ouvindo tá ótimo. Então, é tão importante que nós sejamos boas donas de casa que está escrito na palavra. E diz assim, Tito 2,5, que as mulheres, né, casadas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ele coloca aqui, né, o Espírito Santo, tudo no mesmo nível de importância. Então, a sensatez,
a honestidade, a bondade, a sujeição ao marido, está no mesmo nível de ser boa dona de casa. Agora, gente, uma vez ouvindo um irmão ministrar, é provável que eu já tenha falado isso com vocês também, porque é alguma coisa que eu sempre lembro e falo. Ele diz que o diabo, o nosso adversário, ele pega nas nossas costas. Ele segura pela roupa que a gente está usando, ele segura nas costas. E a gente quer ir. A gente quer progredir na vida espiritual. A gente quer santidade. E a gente chora diante de Deus. Senhor, eu quero ser santa. Senhor, eu errei nisso ontem, mas hoje eu não quero errar mais. E vai orando. E ele segura. E ele segura. E ele segura. Quando ele percebe que ele não consegue mais segurar, porque a mulher está batalhando, guerreando, lutando contra o diabo, resistindo ao diabo, sabe o que ele faz? Ele vai atrás e dá um chute bem dado, para a mulher não ficar no centro da vontade de Deus. Ou ela cai para um lado, ou ela cai para o outro. Ou é aquela dona de casa que, tô cansada hoje, e lava aquela loucinha mal lavada, estende aquela roupa encardidinha no varal, faz um servicinho mais ou menos, dá uma limpada melhor quando vai receber alguém, quando não vai receber ninguém, deixa como tá, para ver como é que fica. Ou então, ele quer jogar a gente para um outro extremo. Sabe aquela mulher fanática, doente, exigente, que torna a vida das pessoas, da família, algo difícil de conviver, porque acabei de passar pano aqui, você está pisando. Eu já falei para você, limpa as mãos antes de você pegar, abrir os armários. E vai, e vai, e vai, e vai. Tira a liberdade da família. Então, irmãs, Deus quer que nós sejamos conhecidas diante de todos os homens pela nossa moderação. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas moderadas, que têm o serviço da casa, as tarefas caseiras, sob seu controle, mas não sendo controlada por isso, mas ela controlando. É ela que controla as suas atividades domésticas. Não são as atividades domésticas que exercem controle sobre ela. A mulher virtuosa é uma boa dona de casa, porque a palavra de Deus disse, e eu tenho que andar segundo a palavra de Deus. A mulher virtuosa, ela coloca a sua vida em ordem. E o que eu passei para vocês aqui, até agora, é uma vida ordenada. Uma vida ordenada é aquela vida, né, que eu amo a Deus, ninguém jamais, nunca pode tomar o lugar de Deus no meu coração. Eu amo meu marido, e porque eu amo meu marido, eu cuido dele, eu faço o bem para ele todos os dias, eu me visto para ele, eu procuro descansar para poder atender às necessidades dele, tanto físicas como emocionais, como sexuais. Eu cuido de mim em função dele. A mulher virtuosa é aquela que ama os seus filhos, que tem prazer em ser mãe, que ser mãe não é um fardo, não é um peso, mas ser mãe é um privilégio. Então, a mulher virtuosa coloca em ordem as coisas na sua vida. Ela coloca em ordem o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seu marido, o seu relacionamento com seus filhos, o seu cuidado com a sua casa. E aqui eu coloco assim,
achando tempo e energia, você pode se dedicar a outras atividades. Mas a sua prioridade são essas. Mas Deus, como é rico em misericórdia, Ele nos dá força, nos dá saúde, Ele renova as nossas forças, Ele nos dá saúde, Ele nos dá energia, Ele nos dá sabedoria para administrarmos o nosso tempo e ainda investirmos a nossa vida em outras atividades. Em Provérbios, no Provérbios 31, 19, diz assim: estende as mãos ao fuso, não mãos que pegam na roca. Então, essa mulher, ela era uma boa esposa, ela era uma boa mãe, uma boa dona de casa, e, acima de tudo, era temente a Deus, e ela encontrava tempo, encontrava disposição para o trabalho secular, vamos dizer aqui, né? Então, as mulheres, no tempo certo, de maneira certa, debaixo de submissão a seu marido, ela pode exercer algo fora do seu... Ela... O dedo milagroso voltou aqui. Então, a mulher, ela pode ser uma mulher que agrade completamente seu marido, seus filhos, que as pessoas, ao olharem para ela, glorifiquem a Deus. Na palavra de Deus, assim, que os homens devem ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está no céu. As nossas boas obras, o nosso testemunho, a nossa maneira de agir dentro da nossa casa e fora da nossa casa, glorificam o nosso Pai que está no céu. A mulher virtuosa, ela tem revelação da sua importância no corpo de Cristo. Meninas, nós não podemos usar o serviço da casa, a educação dos filhos, a submissão ao marido, o amor a Deus, muito menos, tudo isso para nos esquivar da nossa função no corpo de Cristo. Eu acho que não tem nenhuma mulher entre nós que não tenha experiência de salvação. Estou falando com mulheres esposas de pastores e líderes. Nós temos uma função, nós temos um papel no corpo de Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 4, de 16, diz que todo o corpo, bem ajustado, consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento em amor. Não cooperar com o corpo de Cristo é injustiça. Ele se sobreajusta com a cooperação de cada parte. Eu faço parte do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Se você ainda não descobriu qual a sua função, que eu acredito que não deve acontecer isso conosco, procure seu discipulador, olhe com seu marido, busque pessoas que possam te ajudar para descobrir qual é a sua função no corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se um membro do corpo deixa de cumprir com o seu papel, com a sua responsabilidade, todo o corpo sofre. Gente, a figura do corpo humano, ela é muito clara. Ela não deixa dúvida. Se você pegar esse texto, pegar uma criança de 5 anos, que ainda não está alfabetizada, ler o texto, explicar para ela, falar, olha, filhinho, é igual a igreja, igual o corpo humano. O que acontece no corpo humano? A mão, o cérebro pede, vai lá, pega um copo d'água. O estômago fala, estou com sede. O corpo levanta, a mão vai lá, pega a água e põe na boca
e a sede do estômago acaba. Se você explicar isso para uma criança, a criança vai entender plenamente. No corpo de Cristo, nós não podemos nos dar, eu não sei se direito é a palavra melhor aqui, mas nós não podemos nos dar o direito de ser inativas, de ser neutras, indiferentes. Nós não podemos. Principalmente nós, que somos esposas de homens de Deus. A nossa responsabilidade é maior ainda do que todas as mulheres que fazem parte da congregação, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Então, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem e procurar qual é a minha função no corpo de Cristo. Você pode ser uma intercessora, você pode ser uma pessoa que tem graça para aconselhar, você pode ter jeito com criança, você pode ter jeito com decoração. Olha, tem mais. Os nossos dons espirituais, o nome já fala, dons espirituais, vieram para nós pelo Espírito Santo. Nós temos dons espirituais. E os nossos dons naturais também são dádivas de Deus. Deus nos deu dons naturais. Agora, Deus nos deu dons naturais, dons espirituais, para a gente arrumar um emprego melhor, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente ser mais paparicada, admirada, elogiada. Não. Deus nos deu dons espirituais e dons naturais para que nós usemos na edificação do corpo de Cristo. É injusto você ter muitos dons espirituais, é injusto você ter vários dons naturais e ser uma pessoa apática, inerte, ou então faz, mas sabe assim, faz assim com os cotovelos. Se dá tempo eu faço, se não der eu não faço. Ah, estão precisando de mim hoje. Ah, hoje não vai dar. Hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou tingir meu cabelo. Não sou contra fazer unha nem tingir cabelo. Mas nós precisamos zelar pelas prioridades. O cabelo vai acabar um dia. As unhas vão acabar um dia. Mas as coisas espirituais, os bens espirituais que eu adquiro nesse mundo são eternos. São eternos. Então, eu gostaria que vocês pensassem bastante nisso. E que, se entre nós houver alguma irmã com dom espiritual, ou um dom natural, ou os dons tanto naturais como espirituais, e ainda tem dúvidas, ainda tem dificuldade, ainda está sem saber direito como investir na igreja através disso, procure. Primeiro, fale com o seu marido, porque eu acho que o marido que convive há 10 anos, 20 anos, 30 anos com você, 25 anos, 15 anos, 5 anos, sabe quais são seus dons, sabe quais são suas habilidades, tanto naturais como espirituais. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai falar, olha, no meu tempo a gente falava, bem, olha bem, agora no tempo atual, amor, olha, você leva jeito para isso. Amor, eu estou precisando da sua ajuda nisso, e você faz muito bem isso, eu quero que você ajude as mulheres nisso. Então, o homem, ele pode ajudar, o marido, ele pode te ajudar nisso. Você tem discípulas, você tem mulheres com quem você relaciona. Essas mulheres certamente veem as suas qualidades, os seus dotes, né, as suas virtudes. Peça conselho, peça oração, mas seja ativa, seja atuante, se faça presente na vida da igreja. Amém, minhas queridas? No Salmo 92, eu quero encerrar aqui esse tempo com um texto que vocês pode achar um pouquinho engraçado, mas está muito propício. Eu creio num Deus que acompanha a gente. Eu estou falando, não é que sabe da existência da gente, ele sabe antes da gente existir, mas que acompanha a gente desde
do ventre da mãe. O Davi tinha uma clareza a respeito disso. Ele fala assim, eu era alguma coisa informe. E o Senhor mexeu comigo lá no ventre da minha mãe e me teceu no ventre da minha mãe. Vocês acham que isso é um privilégio só de Davi? Eu já tomei posse desse privilégio. Se você não tomou, tome. Que Deus teceu você no ventre da sua mãe. Porque Deus tem um propósito, tem um chamado, tem uma vocação para você. E olha, não é só a partir do momento que você casa com um pastor. Não é só a partir do momento que você faz uma confissão pública, uma declaração pública do seu amor por Deus. Mas é todos os dias da nossa vida. No Salmo 92, versículo 14. Isso aqui, como me veio ao coração um pouco depois que já tinha digitado o texto, então não passei o texto para o meu iPad aqui, ó. No Salmo 92, versículo 14. Ele diz assim: na velhice darão ainda frutos. Então, minhas irmãs, dos 60 a mais, não há justificativa para uma vida infrutífera, para uma vida inerte, para uma vida sem dar lucro para aqueles que te cercam. Diz assim, na velhice ainda darão frutos. Com quem que Deus está falando aqui? Com a igreja. Pode falar com um jovem, você trate de trabalhar porque você vai dar fruto até ficar velho, viu? Para o velho, ele pode falar, trate de trabalhar porque você está velho, mas você tem que dar fruto. Mas você vai dar fruto. E diz assim, serão cheios de seiva e de verdor. Uma pessoa de 60, 70, 80, que tem a graça de Deus, ela pode e vai ser cheia de seiva e de verdor. Mas para isso, irmãs, a gente tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que o que está escrito para o nosso proveito. O que está escrito aqui está escrito para mim. Na velhice, eu vou dar fruto. Na velhice, eu tenho dado fruto. E ele diz assim, serão cheios de seiva e de verdor. Fala de saúde espiritual, saúde emocional, de vigor, de disposição para arregaçar as mangas e fazer o que for preciso. Crendo no que está escrito. Ele diz assim, cheios de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Deus nos dá graça até a velhice. Chegarão à velhice. Ele nos dá para anunciar que o Senhor é reto. E ele diz, ele é a minha rocha. Gente, é maravilhoso demais isso. É maravilhoso demais. Eu posso falar demais sem cair no risco de estar exagerando. Porque ele é a minha rocha. Se ele é a minha rocha, na velhice eu ainda vou dar frutos. Na velhice eu serei cheia de seiva e de verdor. Porque está escrito. E Deus cumpre comigo. E depois ele diz, porque, o salmista está falando, né? Porque ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que ele está querendo dizer isso? Se eu não tenho fé, se eu não tomo posse do verdor, da seiva, da força, do poder, da graça para dar frutos, o que eu estou fazendo?
eu estou sendo injusta para com Deus. Deus tem me dado, eu tenho que pegar o que Deus me deu e investir no reino dele. Se você não investe os seus dons naturais, se você não investe os seus dons espirituais, você está cometendo injustiça contra Deus, injustiça com a igreja. E Deus, ele não é injusto, ele tem te capacitado. Raciocinem comigo aqui. Você não pode olhar para você e falar, eu não levo jeito para coisa. Eu sou muito tímida. Eu não tenho vergonha. Eu já tentei e riram de mim. Eu tentei e não encontro espaço. Deus não vai pedir alguma coisa para você e depois não te dá capacidade para fazer aquilo que ele pediu. E aqui está falando aqui, na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Quem é que vai te dar capacidade para dar frutos? Quem é que vai te dar graça para ser cheias de verdor, de seiva e de verdor? Quem é que vai te dar todas esses benefícios para anunciar que o Senhor é reto? Deus nos dá tudo isso para nós anunciarmos que ele é reto. Se eu estou usando o verdor, se eu estou usando a energia, se eu estou usando o vigor, ou com menos de 60, ou com mais de 60, e não estou investindo no reino de Deus, estou investindo só nas coisas desta vida, nós não estamos com os pés na rocha. Vamos colocar o nosso pé na rocha. Deus nos deu tudo isso. E Deus não é injusto. Ele é justo. Porque ele é justo, ele nos capacitou, nos habilitou para o chamado que ele fez e que nós temos respondido positivamente. Deus chamou cada uma de nós. Primeiro Deus escolheu. Primeiro Deus chamou. Né? A palavra diz que muitos são chamados. Depois ele nos escolheu. Sabe por quê? Entre as muitas mulheres chamadas, milhares e milhares e milhares, Deus nos escolheu para sermos esposas de presbíteros, esposas de pastores, profetas, mestres, evangelistas, homens que têm um ministério na igreja e que não podia exercer o seu ministério sozinho. Deus falou, não é bom, não vai dar certo, ele não vai dar conta. Eu vou dar para ele uma auxiliadora virtuosa, cheia da graça e do poder do Espírito Santo. Ele é justo, ele pediu para nós e juntamente com o pedido, como ele é um Deus justo, ele nos capacitou para fazermos a sua vontade. Amém, minha querida? Ainda no Salmo 103, o versículo 5, e agora para encerrar mesmo. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Gente, vamos parar aqui nesse versículo 2 minutinhos? Deus farta de bens a tua velhice. Deus tem fartado de bens a minha velhice. Deus vai fartar de bem as velhices daquelas que estão caminhando para a velhice. E Deus vai fartar de bem aquelas que já estão na velhice. Ele diz, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Agora ele está falando mocidade o quê, gente? Porque a mocidade do corpo, você pode até conseguir, claro que de uma maneira extremamente limitada. Cabelo branco, você vai lá e tinge. Né? A ruga, você vai lá e usa um creminho, dá uma mascaradinha. Ou então, quem sabe você faz um botox, alguma outra coisa aí. Mas aqui ele está falando de sorte que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade
se renova como a da águia. Deus nos dá saúde física, Deus nos dá saúde espiritual, Deus nos dá saúde emocional todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Então, não, quando eu era solteira, eu podia fazer isso. Agora eu sou casada. Quando eu não tinha filhos. Agora eu já tenho mais de 40, então a situação mudou para mim. Não. Claro, nosso Deus é um Deus sábio. Ele respeita os limites que ele mesmo colocou em nós. Mas a atuação do Espírito Santo não morre com a nossa morte, não envelhece com a nossa velhice, não se cansa com o nosso cansaço, não desanima com o nosso desânimo. Pelo contrário, se renova, né? Ele diz assim, quem te farta de bens, e não é uma gotinha de bem, não é um pinguinho de bem para a semana toda, ele te farta de bens. Isso na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Se você for ler isso aqui para um incrédulo, ele vai dar risada. Se você for ler isso aqui para um ateu, ele vai dar risada. Mas está escrito. Se está escrito, foi porque Deus falou. Se Deus falou, quem sou eu para discordar ou duvidar de Deus? Então eu tenho que permitir que a palavra de Deus que está escrita seja vida em mim. E aqueles que olhem para mim, vejam, é verdade o que está escrito. Eu vi, eu olhei, eu acompanhei, eu recebi através de fulana. Porque Deus tem renovado. Amém, minhas amadas? Então eu vou dizer para vocês, nós temos desculpa? Nós temos pretextos? Nós temos justificativas? Deus está aí, ansioso por nos abençoar, ansioso por nos fazer mulheres idôneas, mulheres virtuosas, sensíveis ao mover do Espírito Santo. Amém, minhas queridas? Que Deus abençoe vocês, dê graça a vocês. E está na mão das minhas irmãs aí agora. Muito obrigada pela atenção. Que o Senhor nos dê graça.